Olá, bom dia. Bom dia. A semana foi de palestras e novidades em Primavera do Leste na terceira edição da Farm Show. A feira já é considerada uma das principais no estado e mais uma vez foi sucesso. Foi uma semana em que produtores tiveram que conciliar as atividades na lavoura com a extensa programação da Farm Show. Não faltaram novidades nos estandes e nem na vitrine tecnológica. Nós precisamos cada vez avançar mais nesse sentido para o produtor ter menos risco, porque nós trabalhamos a céu aberto, nós não controlamos o clima, então nós temos que ter o máximo de informação no que se refere ao clima e também a parte tecnológica do maquinário. O lançamento dessa variedade de algodão, já registrada no Ministério da Agricultura, chamou a atenção. Com tecnologia australiana, a cultivar foi desenvolvida por este melhorista e pesquisador de Cuiabá. Ele explica que as folhas que protegem o botão floral do algodoeiro são menores do que as vistas nas cultivares tradicionais. Com isso, o bicudo, que normalmente se hospeda ali, ficaria mais exposto durante as pulverizações, facilitando o controle da praga. Atinge muito mais fácil o alvo, porque a abertura das brácteas não protege o bicudo. Ele começa a caminhar por encomendação do próprio inseticida, e aí ele se contamina mais ainda. Em 4 dias, a terceira edição da Farm Show atraiu milhares de pessoas aqui para o Parque de Exposições de Primavera do Leste. Pessoas que vieram acompanhar as novidades tecnológicas que ajudam e facilitam o trabalho do produtor lá na lavoura. O balanço oficial ainda não foi divulgado, mas estima-se que a feira tenha movimentado algo em torno de 600 milhões de reais, principalmente com a venda de máquinas e implementos agrícolas. Esta concessionária trouxe um simulador de precisão para a distribuição de sementes. A ideia foi mostrar na prática a performance desta plantadeira, que ainda será lançada. O grande diferencial dela é o custo de manutenção e a distribuição de semente, ou seja, sua plantabilidade. Realmente ela tem 98% de distribuição praticamente que perfeita. As margens do produtor são cada vez mais apertadas, mais difícil de se trabalhar e permanecer na atividade. Então, tudo que vem a agregar em produtividade, em praticidade, facilidade no manejo operacional do dia a dia, são de grande valia. Outro evento importante aconteceu em São Paulo, o Global Agribusiness Forum. Em foco, um desafio: como alimentar a população que não para de crescer? O futuro da agropecuária é para ontem. O alerta foi dado pelo representante da FAO no Brasil, Alan Bojanic. A população mundial cresce em ritmo acelerado, maior inclusive do que era previsto, e cabe ao Brasil a responsabilidade de garantir a segurança alimentar. Para o ano 2050 vamos ter 10 bilhões, não? A expectativa era que chegando para o ano 2050 a população iria se estabilizar. Mas a nova projeção é que a população global do mundo só vai se estabilizar para o ano 2070 com quase 11 bilhões de pessoas. Para dar conta de alimentar tanta gente, vai ser preciso, é claro, produzir muito mais. Segundo a FAO, a oferta tem que aumentar cerca de 70% neste período. Um desafio grande que fica ainda maior, considerando a baixa disponibilidade de terras para que esse avanço aconteça. Ou seja, a garantia de que não vai faltar comida no mundo no futuro depende essencialmente da eficiência do lado de dentro da porteira. A produtividade é o caminho para suprir 80% desta oferta adicional de alimentos. É como se a revolução agrícola dos últimos 40 anos, retratada na transformação do cerrado em um celeiro, tivesse uma segunda edição. É esse o futuro que a gente tem que mirar, uma agricultura mais intensificada, mais integrada, lavoura com pecuária e floresta, de baixa emissão e ainda assim com alta produtividade. Isso é que vai diferenciar o Brasil. A tecnologia será o carro-chefe desta nova agricultura. Sistemas automatizados, sensoriamento remoto, inteligência artificial, interação entre diferentes plataformas, Big Data. Ferramentas que ajudam a diminuir erros na tomada de decisão, cada vez mais importantes para quem precisa ser mais produtivo.
A gente está começando a viver os impactos de uma agricultura digital, de uma agricultura conectada e preocupada em medir tudo para ver as ineficiências. Mas essa revolução digital vai trazer ganhos importantes no curto prazo, fazer mais com menos. Uma das maiores multinacionais do setor está de olho nesta nova maneira de produzir. O investimento anual da empresa em pesquisas e desenvolvimento de novas tecnologias triplicou depois que o grupo passou a apostar também na chamada ciência de dados. Agora são US$1,5 bilhão de dólares. A agricultura digital ela consegue maximizar todas as inovações tecnológicas que vieram até agora, do melhoramento genético, da biotecnologia, dos biológicos, da proteção de cultivos. Como você junta todas essas tecnologias de uma maneira integrada e a tecnologia da informação permite que o agricultor tenha dados, tenha informações para melhorar suas decisões, resultando em melhor produtividade. A gente sempre faz investimento pensando 10, 20 anos. Então, quando você pensa nos próximos 10, 20 anos, no mundo a agricultura vai ser extremamente relevante e o Brasil vai ter um papel fundamental nessa agricultura mundial. Além de produzir mais, os especialistas defendem a valorização do nosso alimento. A marca Brasil tem que ser forte. O mundo precisa saber, por exemplo, que mesmo sendo referência na produção de comida, o país ainda mantém 61% de sua vegetação nativa, um diferencial que pode agregar valor. O Brasil tem que valorizar esse avanço extraordinário que nós fizemos na direção de uma agricultura mais sustentável, valorizar o sacrifício que os agricultores brasileiros estão fazendo para implementar o Código Florestal, para implementar a agricultura de baixo carbono e transformar isso numa marca forte, que vai nos posicionar de maneira muito competitiva nos mercados que estão se abrindo aí. Nossa equipe viajou a São Paulo a convite da Datagro. Durante o fórum, o ex-ministro da Agricultura, Francisco Turra, falou sobre os reflexos da Operação Carne Fraca, que, para ele, colocaram em xeque a imagem do produto brasileiro. O erro foi comunicação. Permitir que efetivamente houvesse a possibilidade de ampliar, de generalizar uma coisa que poderia ter sido perfeita, impecável, a operação é boa, mas aconteceu com este e aquele, e não com todo mundo. Dá para dimensionar o tamanho do estrago? Ainda não, porque há muito produto que está no mar e que com a reabertura pode chegar ao destino. Então é muito cedo para você avaliar. Prejuízo há, isso é tranquilo, porque toda a movimentação, a logística, o frete, a mudança, conceitos, perda da marca, de tudo, isso aqui é uma coisa incalculável. Há prejuízo, mas nós esperamos que com o retorno minimize e a gente possa retomar o fluxo normal. Soja e milho na fazenda em Tabaporã. Como outros agricultores, investe para manter o maquinário sempre em dia para o serviço. Este trator aí, por exemplo, é novo. Foi financiado com dinheiro do Fundo Constitucional do Centro-Oeste, o FCO. Essa não é a primeira vez que o seu Rubens investe na propriedade por meio do FCO. A última aquisição, inclusive bem recente, há menos de 3 meses, foi a compra dessa colheitadeira. E para quitar o financiamento, o agricultor terá um prazo de 10 anos e juros de 8,75% ao ano. Terceira vez que eu estou usando, né, o FCO na propriedade para adquirir maquinário, tratores, plantadeira, colheitadeiras, secador, armazenagem de grãos também. O agricultor diz que em todas as vezes o dinheiro saiu rápido. Em uma delas foram menos de 60 dias entre a aprovação do projeto e a liberação do recurso. O prazo dilatado para pagar o empréstimo também agrada. Um financiamento a longo prazo, tem carência. O juro deles não é elevado, é um juro competitivo no mercado, muito bom. Financiadores do FCO. No ano passado, o banco liberou mais de R$1,5 bilhão em empréstimos. Para este ano, o orçamento do fundo é de 11 bilhões de reais, quase 30% devem ficar em Mato Grosso. Em torno de 3 bilhões de reais. O nosso objetivo é de fazer essa aplicação até setembro. Para tirar dúvidas e incentivar a busca pelo financiamento, uma caravana passou esta semana por Sinop e outras 4 cidades do estado. Limites, prazos, taxas de juros foram alguns dos temas esclarecidos. Agricultores, pecuaristas e empresários estão entre os clientes potenciais. O teto hoje do FCO são 300 milhões de reais por empreendimento. Tem operação de capital de giro associado,
Você quer aumentar um pouco a sua panificadora, o FCO garante isso. Você quer trocar o parque tecnológico da sua empresa, o FCO financia. Quer dizer, existe uma gama de financiamentos envolvidos e de possibilidades enormes. Para o FCO rural, as taxas variam de 8,5% a 11% ao ano, conforme o perfil do produtor. Isso sem considerar o bônus de adimplência. Os agricultores otimistas. A safra de algodão promete ser melhor que a última, mas o resultado depende do manejo. Com o bicudo e ácaros ameaçando as lavouras, não dá para descuidar. Nas lavouras de algodão do sudeste do estado é grande a movimentação de pulverizadores. O plantio da safrinha terminou há quase um mês e é hora de cuidar das lavouras, aumentando o monitoramento das áreas. O tempo tem colaborado e a chuva está na medida. Nas lavouras do agricultor Erlan Mainck, em Campo Verde, chove quase todos os dias. A gente fica animado pelo clima, né? A parte que Deus cabe a ele está fazendo. A gente fez a nossa também, estamos cuidando aqui. O ano passado, alguns veranicos atrapalharam o desenvolvimento da planta. Foi um ano em ataque mais severo de algumas pragas. Esse ano a gente está com uma expectativa um pouco melhor, né? Nesta safra, o agricultor fez 520 hectares de algodão, 400 são de safrinha e o restante foi cultivado em outubro do ano passado. A área de algodão plantada há quase 100 dias se desenvolve bem. Os investimentos em adubação e no controle de pragas devem garantir que esta safra seja até 30% mais produtiva que a anterior. Essas áreas que a gente tem um investimento maior, tem que ser nas 120 arrobas de pluma para poder compensar esse investimento nesses materiais, principalmente safra normal. A gente está fazendo para produzir isso e, se Deus quiser, vai conseguir. A área total de algodão no estado chega a 617 mil hectares e é semelhante à safra passada. Mesmo assim, graças à maior produtividade, a produção de pluma deve crescer cerca de 12%, atingindo 986 mil toneladas. Os cuidados e manejo para o controle de pragas comuns do algodoeiro estão mais rigorosos. A Spodoptera frugiperda, conhecida como a lagarta do cartucho do milho, e o bicudo estão na mira dos agricultores. Em algumas áreas específicas a gente tem feito baterias, né? E essa é uma área que o safra normal a gente já está na segunda bateria de controle do bicudo. O clima ajudou, por exemplo, no controle do bicudo, devido à melhor destruição de soqueira. Na época da destruição de soqueira a gente tinha mais umidade, então acabou que as ações foram mais bem feitas. Os produtores também trabalharam melhor nessa safra para o controle do bicudo. No entanto, é uma preocupação que a gente tem que ter em período integral. Temos que continuar fazendo monitoramento e as aplicações para o controle do inseto, que de uma hora para outra ele pode aumentar em número e ocasionar prejuízo nas culturas. É uma preocupação, inclusive, no final do ciclo, né? Com certeza, é um dos períodos de maior preocupação. Às vezes, algumas fazendas tiram o pé das ações, acham que a produção já está garantida e é onde o bicho se aproveita dessa situação. Ele aproveita para se multiplicar e torna-se um problema maior na safra seguinte. Nesta safra, os pesquisadores alertam para o combate aos ácaros, que podem rapidamente atacar as folhas do algodoeiro. De uma mancha pequena, que começa no miolo da planta, pode se alastrar rapidamente e atingir a planta inteira e as demais ao redor, prejudicando o desenvolvimento. Principalmente ácaro rajado e ácaro branco. Na nossa região, aqui na região sul do estado, muito mais problema com ácaro rajado, que tem se aproveitado da situação, inúmeras aplicações de neonicotinoides e piretroides e tem aumentado essa população de ácaro nas lavouras, principalmente no algodão. O controle basicamente é feito por aplicações de acaricidas específicos, a gente tem alguns no mercado aí, a própria abamectina, espiramizifeno, que é outra molécula que controla muito bem ácaro. No entanto, o importante é o monitoramento. A gente não pode entrar com aplicações quando a população já está estourada, que vai se tornar muito mais difícil o controle.
Depois que muitas portas se fecharam para a carne brasileira, o país voltou a receber o sinal verde de importantes destinos, como China, Egito e Hong Kong. A boa notícia trouxe mais calma para as empresas que exportam. No médio norte do estado, por exemplo, um frigorífico de suínos estava acumulando prejuízos com os embargos ao produto brasileiro. As últimas semanas foram de apreensão nesta empresa em Sorriso. 5 contêineres de carne suína que seguiam para Hong Kong ficaram retidos no porto. O país asiático estava na lista dos que barraram a entrada de carne brasileira após a Operação Carne Fraca. O embargo só foi retirado na terça-feira. Isso afetou diretamente nossa produção, tendo que reter alguns carregamentos que já estavam programados e que tivemos que dar uma segurada dentro do nosso próprio estoque, aumentando um pouco o nosso estoque. Por mês, a empresa envia em média 150 toneladas de carne suína para Hong Kong. O sinal verde aliviou, mas não evitou completamente os prejuízos. A produção na indústria não parou, mas foi preciso agir rápido. Para não ficar com o estoque lotado, muita negociação para reposicionar o produto no mercado interno. Você tem uma oferta maior no mercado interno por esse bloqueio desse mercado externo e isso acaba, na verdade, puxando o preço para baixo, então acaba mexendo na rentabilidade e no próprio resultado operacional da empresa. A produção do frigorífico chega a 3.200 toneladas de carne suína por mês. 90% ficam no mercado interno. Todo o restante é destinado à exportação. O Mato Grosso é o 5º maior produtor de carne suína do país. E essa posição é resultado do alto investimento em tecnologia nos frigoríficos de todo o estado. Isso garante a boa qualidade dos produtos que são aprovados e certificados dentro dos padrões nacionais e internacionais. Além da empresa em Sorriso, outros 3 frigoríficos no estado possuem o selo do Serviço de Inspeção Federal e podem vender carne suína para fora do Brasil. Juntos, possuem uma capacidade média de abate superior a 250 mil animais. No ano passado, os embarques do produto somaram 45 mil toneladas, com receita de quase 90 milhões de dólares. Pelos próximos 20 dias, as unidades da JBS em Pedra Preta, Alta Floresta, Juína e Diamantina estarão paradas. Com as férias coletivas, cerca de 4 mil animais devem deixar de ser abatidos por dia aqui no estado. E outros frigoríficos alteraram escalas de abates e reduziram o valor oferecido pelo boi. Medidas que impactaram em toda a cadeia e surpreenderam os pecuaristas. A unidade de Pedra Preta, no sul do estado, abate em média 560 animais por dia. A suspensão das atividades, mesmo que temporária, traz prejuízos. O Cláudio tem 2 caminhões boiadeiros e faz o transporte do gado das fazendas para o frigorífico. Ele prevê a perda de R$10 mil durante os 20 dias de férias coletivas da empresa. A gente tem compromisso, né? Tem uns caminhões para tocar aí, tem coisa, pneu para pagar, várias coisas, né? Não vai fazer o quê? Tem que aguardar, tem que esperar a segunda ordem. Tomara que pelo menos a partir do dia 23 o trem engrena de novo para a gente recuperar esse tempo perdido, né? Um levantamento da Acrimate aponta que o valor da arroba caiu até 4% em média no estado durante 2 semanas seguidas. Mas em algumas regiões, como o norte e noroeste, a redução chega a 10%. A arroba despencou de R$ 126 para R$ 113. Na região noroeste nós temos frigoríficos em Juína, em Juruena, sendo que os dois são do mesmo grupo frigorífico. O de Juruena já está fechado há bastante tempo e o de Juína agora teve férias coletivas decretadas. Isso prejudica o produtor, porque o produtor da região noroeste do estado, do Vale do Juruena, fica completamente sem opção para abater os seus animais. Para a Acrimate, paralisar os abates é uma jogada das indústrias, justamente para pressionar os preços da arroba no estado. A JBS comunicou ao mercado da paralisação das férias coletivas. Outros grupos frigoríficos vêm praticando ou ações semelhantes ou outras com o mesmo objetivo, de prejudicar o pecuarista do estado de Mato Grosso. Existem frigoríficos que tentaram levar o prazo de pagamento de 30 para 45 dias ou reduzir o abate diário para 40%, 50% da sua capacidade de operação ou pular a escala de abate, abater um dia, não abater no outro dia.
Nós não podemos permitir que num momento tão difícil que a imagem da carne brasileira passa, as indústrias queiram se aproveitar disso para ganhar dinheiro. As indústrias estão tendo muita dificuldade no escoamento da produção, né? O frigorífico já tinha bois escalados, né? que sempre procurando honrar os compromissos, mesmo que alongando essas escalas, mas abatendo esses animais que já estavam adquiridos, com isso formando um estoque bastante grande dentro de cada indústria. É importante também, vamos dizer, os produtores entenderem e acompanhar realmente o mercado, para ver que não é só a indústria, não é a indústria que é o causador do problema, certo? Se houve uma retração no consumo, se houve uma redução no preço, né, no varejo, qual a solução para a indústria? A indústria sempre fez um papel, vamos dizer, de um mero repassador. Se ela não consegue repassar preços no varejo, como que ela vai conseguir repassar preço maior na compra? A Acrimate orienta os pecuaristas para que tenham cautela na comercialização dos animais. O produtor procure, apesar das dificuldades, negócios melhores. O produtor, melhor do que ninguém, sabe quanto custa para se produzir esse animal e não existe embasamento para que essa estratégia da indústria frigorífica perdure. Mais cedo ou mais tarde, o mercado é soberano, a lei da oferta e demanda vai prevalecer. O Grupo JBS diz que as férias coletivas são necessárias em razão dos embargos temporários que resultaram na queda das vendas nas últimas semanas. A empresa pretende normalizar e reescalonar os estoques de produtos. Bom, por hoje a gente fica por aqui. Uma semana produtiva a todos. Até domingo que vem. Sucesso da porteira para dentro, força e fé da porteira para fora e vamos que vamos. Tchau!